Dentro da trigonometria tem alguns ângulos que aparecem com muita frequência na resolução de problemas. A gente chama de ângulos notáveis, ângulos notáveis. Esses ângulos são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, nós vamos calcular nesse vídeo o seno, cosseno e o tangente de cada um deles. Para começar, eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero. Num triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, aqui mede L, aqui mede L e aqui mede L. E os ângulos medem todos 60 graus, 60 graus, 60 graus e 60 graus. E agora eu vou dividir esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Eu vou traçar aqui uma altura, digamos que mede H, e eu vou dividir em dois triângulos retângulos iguais, aqui e aqui. Então, quanto mede esse ângulo aqui que eu dividi? Eu sei que esse mede 60 graus, esse 90 graus. Quanto vale esse ângulo aqui que foi dividido? Bom, a soma dos ângulos tem que fechar 180. Então, 60 mais 90 graus é 150. Quanto falta para fechar 180? 30 graus. Então, esse ângulo aqui em cima mede 30 graus. Quanto mede esse lado aqui? Quanto mede esse lado do triângulo retângulo? Como eu dividi em dois triângulos retângulos iguais, aqui tem que valer a metade do lado e aqui tem que valer a metade do lado, né? Eu dividi bem certinho ali na metade. Bom, agora eu tenho quase tudo que eu preciso para calcular o seno, cosseno e o tangente de 30 e 60 graus, menos a medida da altura, menos essa medida aqui que seria um cateto. Então, eu vou calcular essa medida usando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado, no caso, lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, seria lado dividido por 2 ao quadrado, é um cateto, mais o outro cateto, o h, ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a lado ao quadrado menos lado ao quadrado dividido por 4. Lado dividido por 2 ao quadrado é lado ao quadrado dividido por 4. Certo? Tudo que eu fiz foi isolar o h, porque é o h que eu quero saber. Então, h ao quadrado é igual a 3 lado ao quadrado dividido por 4. Subtração de frações. h é igual a raiz quadrada de 3 lado ao quadrado dividido por 4, que é igual a h é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a medida da altura. Lado raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou apagar esse triângulo equilátero aqui. Eu vou apagar e vou desenhar só o triângulo retângulo, que é o que me importa. Só o triângulo retângulo que eu dividi. Então, eu tenho um triângulo retângulo, que aqui mede lado, lado. Aqui mede lado dividido por 2. E aqui mede lado raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo mede 60 graus e esse ângulo mede 30 graus, certo? Eu só copiei o triângulo retângulo que eu fiz aqui para não ficar essa montoeira de cores e cálculos. Então, eu fiz aqui uma forma simplificada, certo? Agora, vamos calcular o seno, cosseno e tangente de 30 graus. Então, quanto vale seno de 30 graus? Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso. Bom, seno de 30 graus é o oposto dividido pela hipotenusa. Então, é lado dividido por 2, que é o oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa mede lado também. Então, é divisão de frações, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E fica, então, 1/2. O numerador cancela aqui o denominador, fica 1/2. Então, o seno de 30 graus vale 1/2. Agora, quanto vale o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus. É o adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o adjacente dividido pela hipotenusa. Lado raiz de 3 sobre 2 dividido por lado, que é igual a lado raiz de 3 sobre 2 vezes 1 dividido por lado. Lado com lado cancela, fica raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O interessante é que esses valores não são arredondamentos, como a gente tem nas tabelas ou nas calculadoras. Eles são o valor exato. Quanto vale a tangente de 30 graus? Bom, é o oposto dividido pelo adjacente. Então, é o oposto dividido pelo adjacente. Lado sobre 2 dividido por lado raiz de 3 sobre 2.
Multiplicação de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Lado com lado cancela, 2 com 2 cancela, é igual a 1 dividido por raiz de 3. Racionalizando, eu suponho que você saiba racionalizar. Racionalizar é tirar a raiz do denominador. Então, como é que eu tiro esse raiz de 3 do denominador? Multiplicando por 1, certo? Multipliquei por 1, só que o 1 escrito de outro jeito. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, eu não altero o valor dessa fração. Eu só escrevo ela de outro jeito. Então, fica raiz de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 graus mede raiz de 3 sobre 3. Eu vou anotar aqui no cantinho, seno de 30 graus é igual a 1 meio, ou 0,5. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. E o tangente, isso aqui é um 3. E o tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. E agora vamos calcular seno, cosseno e tangente de 60 graus. Então, seno de 60 graus é igual ao oposto dividido pela hipotenusa. O oposto, 60 graus, dividido pela hipotenusa. Então, lado raiz de 3 sobre 2, dividido pelo lado. Eu não vou fazer aqui todas as etapas, né? Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Eu suponho que você saiba fazer a divisão de frações. Cosseno de 60 graus é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa, que é igual a lado dividido por 2 dividido por lado, que é igual a 1 meio. E tangente de 60 graus é igual ao oposto dividido pelo adjacente. Então, é lado raiz de 3 sobre 2 dividido por lado sobre 2. Lado com lado cancela, 2 com 2 cancela, raiz de 3, certo? Tangente de 60 graus, raiz de 3, cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, e seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, e tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Lembrando, são valores exatos. Agora vamos calcular seno, cosseno e tangente de 45 graus. 45 graus. Então, para isso, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo isósceles. Um triângulo retângulo isósceles. Aqui, aqui e aqui. Tem um triângulo retângulo e ele tem dois lados de medidas iguais. Os dois catetos têm as mesmas medidas, lado, lado, e aqui é a hipotenusa, digamos, A. Certo? Então, ele é um triângulo retângulo isósceles. Dois lados iguais. Então, quanto valem esses dois ângulos aqui? A gente sabe que num triângulo isósceles, os ângulos que são opostos aos lados iguais têm o mesmo valor. Então, esse ângulo, que é oposto ao lado, e esse ângulo, que é oposto ao outro lado, os dois lados têm medidas iguais, eles vão ter o mesmo valor, digamos o valor x. Então, quanto vale x? Quanto vale a medida do ângulo? Bom, a soma de todos os ângulos internos tem que ser 180 graus. 180 graus. Então, 2x é igual a 90 graus, x é igual a 45 graus. X é igual a 45 graus. Então, é igual a 45 graus, é igual a 45 graus. Agora, eu tenho quase tudo para calcular o seno, cosseno e tangente de 45 graus, mas eu preciso ainda achar qual é a medida de A. Vamos usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. A ao quadrado é igual a 2 lado ao quadrado, lembrando que é um triângulo isósceles. A é igual a lado raiz de 2. Então, A é igual a lado raiz de 2. Agora, vamos calcular o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Ops. Então, seno de 45 graus é o oposto dividido pela hipotenusa. Lado dividido por lado raiz de 2, desculpa, é igual a lado com lado cancela, 1 sobre raiz de 2, racionalizando fica raiz de 2 sobre 2. Cosseno, eu não vou fazer as etapas aqui.
Cosseno de 45 graus é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é lado dividido por lado, raiz de 2, que também é igual a 1 dividido por raiz de 2. Racionalizando, é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus é igual a o oposto dividido pelo adjacente. Então, é igual a lado dividido por lado, que é igual a 1. Então, agora nós temos todos os valores do seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus é igual a 1. Até o próximo vídeo, então.